Jurídica do SPC. Eu sou pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Eu tive um tempo lá fora estudando Direitos Humanos, porque como eu faço muita dispensa de empregado doente e acidente de trabalho, eu entendi que eu precisava me especializar em Direitos Humanos, então a Europa é o berço dos Direitos Humanos, então eu fui para a Europa estudar Direitos Humanos. E tenho um livro, inclusive eu trouxe 2 para sortear para vocês. A Lei do Limite, reflexões sobre dispensas discriminatórias de empregados doentes. Esse livro está na Amazon. Se vocês colocarem o meu nome, Antônia de Maria Ximenes, no site da Amazon, A Lei do Limite, já vai vir um livro, caso você tenha interesse, tá? É um livro prático de uma advogada que está aí há 16 anos lidando com esse tipo de situações. Então, aqui está todos os casos que dão certos e que dão errados. Então, vocês não precisam errar. Eu já errei por vocês e a minha experiência de 16 anos é um livro prático para quem quer ganhar dinheiro com dispensas discriminatórias. Sim, porque nós resgatamos a dignidade desse empregado que está com uma doença grave e ainda é demitido sem justa causa. Resgatamos a dignidade dele, ele volta a ter o plano de saúde e a remuneração dele, mas nós, enquanto advogados, não somos funcionários públicos, precisamos ganhar. E eu advogo para ganhar bem. Eu detesto os advogados, colegas que parecem missionários. Eu não sou uma missionária, eu sou uma advogada estudiosa e quero ser muito bem paga pelo que eu faço. Então, eu adoro honorários de dispensa discriminatória, que posso garantir a vocês que nesse primeiro semestre, no meu escritório, a gente não faturou menos do que 400, 500 mil de honorários só com dispensa discriminatória. E tem pelo menos 10 pessoas aqui da minha equipe que pode comprovar o que eu estou dizendo. Então, é um dos carros-chefe do meu escritório. A dispensa discriminatória, ela está basicamente na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula, ela diz que o empregado com doença grave não pode ser dispensado. Queridos, obviamente não pode ser dispensado de forma imotivada, sem justa causa. A justa causa, óbvio que ele vai poder ser demitido. Essa súmula fala do HIV e fala do empregado com câncer, mas, obviamente, não é um rol taxativo, né? Ele não vai se exaurir ali, até porque a gente possui inúmeras outras doenças que são tão graves como HIV e como câncer. Mas chegando um cliente no teu escritório que foi demitido com qualquer tipo de câncer e HIV, então o ônus da prova já se inverte. A súmula diz que presume-se que o HIV e o empregado com câncer, se dispensado for, a dispensa é uma dispensa discriminatória. Então, nesses casos, a gente vai entrar com uma ação pedindo a liminar para que ele seja reintegrado, e 99,99% das vezes a gente consegue, porque o ônus é presumido no caso do HIV e no caso de qualquer tipo de câncer. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês que advogam na área trabalhista, que muitos esquecem dessa lei, 9.029 de 95, em especial o seu artigo 4º. Aqui, gente, não dá para dar uma aula. O material que eu trouxe é uma aula de 2, 3 horas que a gente costuma ministrar, mas eu deixei todo o material. Tem sempre um colega que se interessa pelo assunto e eu mando todo o material, mas eu não vou conseguir exaurir nada aqui. Então, a gente vai pular alguns slides, mas eu vou trazer para vocês aquilo que eu acho mais importante, que vocês podem se debruçar, né, mais tarde, amanhã, para entender melhor. Comecei agora, Bruninha, não adianta. Não, vou falar 30 minutos. Artigo 4º, 2 da Lei 9.029 de 95. Esse artigo dessa lei diz o seguinte: tem empregado que sai de uma empresa, gente, com uma doença grave e não quer voltar. Imagina você passando por um câncer, como eu peguei há pouco tempo um bancário, e o cara sendo humilhado todos os dias, porque tinha que ir ao médico, virou motivo de piadinha, lá vem o carinha do atestado, lá vem o carinha disso, carinha... Então, as pessoas não aguentam, adoecem ainda mais. Então, tem empregados que, mesmo portadores de uma doença grave, eles não querem voltar à empresa. Então, a gente não vai pedir uma liminar de reintegração. Mas este artigo 4º, 2 da Lei 9.029 de 95 garante que esse empregado ele tem direito, já que ele não quer reintegração, a uma indenização em dobro. Gente, isso é muito dinheiro. E eu vou explicar por quê.
O empregado ele é demitido hoje. Às vezes ele leva até 6 meses, 1 ano para nos procurar. A gente dá entrada numa ação. Muitas vezes o processo é julgado improcedente em primeira instância. Nós sabemos disso. Vai para a segunda instância. Às vezes, quando tem a primeira decisão dizendo que aquela dispensa foi discriminatória, já tem 1 ano e meio, 2 anos. E essa pessoa esse cliente que não quis ser reintegrado, ele vai receber em dobro as remunerações dele desde a demissão até a primeira decisão, ou seja, até a sentença que declarou que a dispensa dele foi discriminatória. Isso em dobro. Eu tive um caso no início do ano que deu um valor bem grande, porque eu perdi em primeira instância, a gente recorreu, ganhamos em segunda instância e quando chegou em segunda instância já tinha mais de 2 anos que ele tinha sido dispensado. E como a súmula 28 do Tribunal Superior do Trabalho diz que tem que pagar a ele desde a demissão até a primeira decisão que declarar que a dispensa foi discriminatória, é tudo em dobro, gente. E é a remuneração. Cuidado com isso, não se fala salário. No meu escritório não existe a palavra salário, já para não ter erro. Porque remuneração, bancário, já viu o salário do bancário? É desse tamanho. A remuneração dele é 3, 4 vezes mais. Já viu o salário do offshore? 1.600. A remuneração dele, 6, 7, 10, 15. Então, cuidado com essas palavras, porque a gente deixa de ganhar muito dinheiro porque usa a palavra salário. No meu escritório, como eu não faço todas as iniciais, a gente aboliu no meu escritório a palavra salário. Tudo é remuneração, que aí não causa prejuízo nem ao cliente e nem a nós. Aqui, como a súmula 443, ela só fala do HIV e do câncer, eu trouxe essa lei que eu uso de forma análoga. Essa lei é a lei do imposto de renda. A lei do imposto de renda diz quem é que tem direito à isenção do imposto de renda. Então, aqui tem uma relação de doenças graves que essa lei considera que o empregado nessa situação tem direito à isenção. Então, a gente pode usar, além do HIV, do câncer, todas essas outras doenças graves, com base na Lei 7.713 de 88. E nós também temos, gente, a Lei, salvo engano, 8.213 de 91, que nos traz um rol daquilo que não precisa de carência para benefício previdenciário. Se não precisa de carência para benefício previdenciário, é porque a doença é o quê? Gravíssima. Então, além da súmula 443, nós podemos usar esta lei do imposto de renda e a lei previdenciária que isenta de carência para considerarmos aquilo que nós vamos levar ao judiciário, que trata-se de uma doença grave que necessita de uma reintegração, ou vamos utilizar o artigo 4º da Lei 9.029 de 95 para conseguir essa indenização em dobro. E é obviamente que nesses casos também vai caber danos morais. Gente, isso aqui vai dar padaria a grandes bancos, tá? São muitas demissões. Todos os dias a gente tem demissão de empregado doente em pleno tratamento. Aqui na frente, praticamente as 2 fileiras aqui é minha equipe, estão aí para comprovar, terças e quintas, que é os dias que a gente tenta fazer o máximo de atendimento nesses 2 dias. A gente atende pelo menos 15 pessoas por terça, por quinta-feira. O pessoal do 11º período que teve no escritório viu. Pessoas dispensadas em tratamento, doente. Isso é muito sério, tá? Isso aí a gente não tem concorrência. Eu divido esse material com você, você pode mandar para os seus colegas, porque não há concorrência, porque é um assunto, é um tema que tem ação para todo mundo trabalhar. E são excelentes honorários. Eu costumo dizer que depois do acidente de trabalho, do adoecimento ocupacional, a segunda ação que mais vai te dar rentabilidade em termos de honorários é a dispensa discriminatória. E é uma ação, muitas vezes, rápida. Tem empresas que não querem que isso aqui viralize, que ela dispensou empregado com câncer. Eu pego muitas empresas que não querem. Então, chega numa audiência, faz um acordo, tá? Isso é muito comum. Ônus da prova, eu já adiantei um pouquinho, né? A dispensa, quando for de HIV, câncer, tuberculose, o ônus é presumido por causa da súmula 443. Quero chamar a atenção que as doenças psiquiátricas, acho que é assim que se fala, né?
doenças psicossociais. Doença do século, gente. Inclusive, nossa, como advogado, né? Vários de nós estamos surtados, né? Tá vendo, gente? Né? Quem de nós não estamos usando alguma coisa, né? Às vezes eu brinco até com o cliente. Qual é o teu remedinho aí? Eu estou usando esse, você, né? A gente troca até remédio. Então as doenças psicossociais são as doenças do século. E não adianta fugir delas. É o que vai bater na porta do teu escritório, é a doença do século. E a doença psicossocial está sendo considerada dispensa discriminatória, já pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim como o HIV, câncer que está na súmula, as doenças psicossociais, burnout, síndrome do pânico, entre tantas outras, podem pegar esse tipo de ação se a pessoa foi dispensada e alegar que é uma dispensa discriminatória, porque você vai encontrar uma jurisprudência vasta nos tribunais regionais e está consolidada no Tribunal Superior do Trabalho. 80% do que a gente atende no escritório, Paola, que mais atende no meu escritório, é doença psicossocial. Eles nos enlouquecem, tá? É um cliente que você precisa ter um emocional forte, uma estrutura boa para atender, porque eles enlouquecem. Mas é um enlouquecimento que tu vai para uma audiência e tu sai de lá com 100 mil de honorários. Porque chega o cliente que ganha 1.500 e chega o cliente, como a gente teve lá da Fundação Moody's, o carinha lá de São Paulo, com salário de 40 mil reais, falando, não quero voltar a trabalhar. O último eu falei, tu ganha 40 mil, tu não quer voltar a trabalhar, tu tem certeza? Perguntei umas 3 vezes, ele disse que sim, eu ainda fiz assinar uma declaração. Falei, vai que no dia da audiência, vai dizer que estava surtado e não queria abrir mão de 40 mil. Quis abrir mão de 40 mil. Aí veio uma empresa, que era a maior empresa, a maior empresa siderúrgica de aço, né? A famosa Térnio aqui da América do Sul, faz um acordo de 500 mil numa mesa de audiência, na primeira audiência. Por quê? Porque não quer aquele cara que ganha 40 mil divulgando o que está acontecendo dentro da empresa dela. Ela quer exterminar aquela situação. Então, isso acontece demais, tá? Já falamos da súmula 443. Agora, gente, eu sei que tem muita gente aqui sentado que advoga para a empresa, tá? Então, eu fiz esse slide para você não querer me jogar pedras. Então, Antônio, você está me dizendo que se o empregado tem uma doença psicossocial, se o empregado tem um câncer, tem um HIV, ele não pode ser demitido, ele tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade. Ele pode ser demitido, por exemplo, por justa causa. Mas é uma estabilidade? Gente, né? Não é uma estabilidade positivada na lei, mas existe uma estabilidade, entre aspas, sim, já que eu não posso demitir. Agora, eu, enquanto empresa, eu posso demitir nas seguintes situações. Lembra do artigo 165 da CLT? Se o cara está com câncer, está com HIV ou qualquer outra doença grave, mas ele incorre numa justa causa, eu vou poder demitir. Ele não tem capacidade técnica. Tem gente que você contrata e vai descobrindo que não tem capacidade técnica. Imagina um advogado que a gente contrata para fazer prazos e ele perde prazo todo dia. Mesmo com câncer, com HIV ou qualquer outra dispensa grave, ele vai ser demitido. Ou financeiro. Eu tenho um escritório hoje, tem uma folha lá de pagamento de 80 mil por mês. Se eu começar a faturar 50, eu vou ter que demitir. Então, se eu tiver motivo técnico, financeiro ou disciplinar, eu vou poder demitir esse empregado. Aliás, isso acontece em qualquer tipo de estabilidade. Qualquer estabilidade, se eu tiver essas 3 situações do artigo 165, eu vou poder demitir. Então, a gente não pode afirmar categoricamente que quem tem uma doença grave não pode ser demitido, porque muitos colegas vão criticar. Mas, na prática, quem está na prática como eu estou, e eu sei que muitos aqui estão na prática como eu estou, é uma estabilidade. Se eu não posso demitir, eu só posso demitir nessas 3 situações. Nessas 3 situações, eu demito a grávida, eu demito o cipeiro. Então, é uma estabilidade, só não está positivada. Não está escrito na lei, mas é uma espécie de estabilidade, sim, tá? Volta só um instantinho, por favor. Gente, aonde é que está a fundamentação jurídica, né? Você fala assim, mas não tem uma lei falando disso? A gente tem a 9.029 de 95,
Gente, o artigo 4º da 9.029 é ela que vai triplicar os teus honorários com esse tipo de ação, hein? Pega o artigo 4º da 9.029 e cola no guarda-roupa, hein? Eu adoro, sou apaixonada. Dispensar o empregado incapacitado é uma prática discriminatória. A gente já conhece a súmula. Agora, as demais bases jurídicas eu coloquei ali para vocês. Se você quiser dar um print, tá? Estudar de forma detalhada, que aqui a gente não tem tempo. Mas está na Constituição, está em 2 convenções internacionais ratificadas pelo nosso país, está no artigo 187, está no artigo 113 e 422, que é o princípio da boa-fé, gente. Mesmo motivo financeiro. Eu tenho um motivo financeiro para demitir, né? Perdi 2 clientes grandes. Tenho 40 empregados, vou demitir 10. Não vou escolher entre esses 10 quem tem câncer, gente. Quem está com HIV. Você imagina você passando por um câncer e sofrer uma demissão? Para acabar com a tua vida de uma vez. A gente precisa ter mais empatia pelo ser humano. Se a pessoa está com HIV, já está sofrendo todos os tipos de preconceito, eu tenho que demitir 5 pessoas. Eu escolho o empregado que está com HIV, o empregado que é renal crônico, o empregado que está com a coluna toda, né? A gente, rodoviários, depois de 50 anos, não tem mais coluna. Vou demitir esse rodoviário em detrimento de um outro empregado? Não, gente. Nós, enquanto empresários, e aí eu me coloco como empresária, que também sou, nós temos a função social da nossa empresa, não é só lucro. Um dos motivos das nossas empresas é o lucro, mas não é tão somente lucro. Nós temos responsabilidade social, em especial com os nossos colaboradores. Então, esse tipo de atitude, o judiciário trabalhista não aceita. Ah, tem muitas críticas? Tem, né? Quem pode, chora. Eu prefiro rir e resgatar a dignidade dos meus clientes. Pode passar, por favor. Eu pego muitos clientes que já vêm de outros advogados, porque muitos colegas advogados acreditam que a dispensa discriminatória só ocorre se for esses casos graves ou o empregado não pode ser demitido se foi um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Mas de forma muito rápida, eu vou deixar aqui para vocês o seguinte: se o empregado tem uma doença que ainda que não seja grave, que ainda que não seja um acidente de trabalho, mas se esse empregado está doente, incapacitado, ele não pode ser demitido enquanto ele não se recuperar. Não se demite empregado doente. Empregado doente, a gente vai devolver ele para o INSS se for o caso. Não pode. Ah, Antônia, mas a doença não tem nada a ver com o trabalho. Ué, para que tu fez o exame admissional? Tu vai ter que fazer um exame demissional com ele bom para devolver para o mercado. E a gente recebe no escritório empregado que passou pelo exame demissional, o médico falou, você não pode ser demitido, aí a empresa manda aquele empregado para outro médico do trabalho que faça o que ela quer e demite. Isso é muito comum. Não pode. Aí a gente não vai chamar essa demissão de dispensa discriminatória. Para a gente poder passar de forma desapercebida por alguns juízes muito positivistas, o que é que a gente faz? Chama ela de arbitrária. Que no frigir dos ovos vai dar o mesmo resultado financeiro e o mesmo resgate da dignidade desse empregado. A gente só muda o nome, porque tem juízes muito apegados à letra de lei. Então, se é uma doença grave, a gente chama de discriminatória. Se é uma doença que não é grave, mas o empregado comprova para a gente que ele está doente, está incapacitado e mesmo assim foi demitido, a gente vai chamar ela de arbitrária, tá? Esse material só me chama lá, tá, gente? Direito Costimentos que eu mando para vocês. Então, a doutora Paula está aqui, a doutora Milena, o doutor Gabriel, todos são do meu time, podem pedir para ele que eles também enviam. Eu trouxe algumas jurisprudências para você. Esse caso aqui, ó. Volta aqui, por favor. Não, volta mais um pouquinho. Não. Esse aqui. Esse, ó, podem dar um print que tem o número do processo eletrônico. Não é doença grave. Não é doença grave. Não é doença do trabalho. E foi considerado uma dispensa arbitrária. Passa aqui para mim, por favor. Passa mais um pouquinho. Olha o valor dos honorários, R$ 69.300. Honorários para o escritório.
não é doença grave, não era doença ocupacional, não era acidente, mas o empregado foi demitido doente. Eu dei o nome de dispensa discriminatória? Não, dei o nome de arbitrária. Por quê, Antônia? Porque tem colegas, né, advogados e juízes são apegados à letra da lei. Vão falar, mas essa doença não está na súmula 443. Então, para a gente não entrar nessa discussão e mandar o colega estudar mais um pouquinho, a gente chama ela de arbitrária, tá? Isso aqui tudo é decisão. Eu trouxe várias decisões, várias jurisprudências que vocês podem se deter, tá? Vocês vão receber esse material caso queiram. Isso aqui tudo é honorários para mostrar para vocês o resultado desse tipo de ação. Mas isso aqui é uma aula de 2, 3 horas. Pode passar. Ó, esse caso aqui é interessantíssimo, tá? 2024. Esse sim era um caso de câncer. Uma empresa de grande porte, tá? Demitiu um diretor com câncer. Pode passar. Não, volta só um pouquinho, perdão. Aqui. A gente fechou um acordo no valor de R$300 mil, mais honorários sucumbenciais. Vocês façam as contas. Pode passar. Isso que eu já falei. Pode passar. São vários casos concretos. Inclusive, trouxe alguns casos concretos, gente, de doenças psicológicas, tá? Então, não deixe de pegar cliente com doenças psicológicas. É a doença do século. Se você não quiser trabalhar com esse tipo de cliente, você não vai alavancar em termos financeiros a tua carreira jurídica, porque é a doença do século, tá? Então, eu trouxe vários casos. A súmula 28, que eu já falei, da indenização em dobro, desde a demissão até a primeira decisão judicial que declarar que aquela dispensa foi discriminatória. Como é que a gente vai obter sucesso? Já estou terminando. Como obter sucesso nesse tipo de ação? O que é que eu recomendo? Vocês podem dar aqui um print aqui também, gente? Aqui está a receita de bolo para ganhar essa ação, tá? Então, a primeira pergunta que você vai fazer para o teu cliente. Essa doença já existia antes da demissão ou ela nasceu ali no curso do processo? Que se eu já entro na empresa com câncer e a empresa tem ciência que eu estava com câncer, na hora que me demitir não é uma dispensa discriminatória. Ela me contratou com câncer, sabendo que eu estava com câncer. Então, é muito importante que a empresa saiba que que o teu cliente está com aquela doença grave. Os portadores de HIV, eles se incomodam muito de dar conhecimento. Você tem que orientar a esse portador de HIV que ele tem que dar conhecimento à empresa de que ele é portador de HIV. Porque aí a gente só pode dizer que uma determinada empresa dispensou de forma discriminatória se ela tinha ciência do estado de saúde daquele empregado. Porque senão ela vem dizendo que ela não tinha conhecimento, como é que foi discriminatória. Então é importantíssimo que você oriente o cliente. A primeira pergunta que eu faço é: a empresa tem ciência do teu diagnóstico? Tem que ter. Geralmente as empresas têm, porque apresentam muitos atestados, muitas saídas para ir a médicos. Então, as empresas começam a receber uma enxurrada de atestados. Então, eu sempre falo nas minhas réplicas o seguinte: não tem como não saber se a Antônia apresentou 10, 15, 30 dias de atestado ou a Antônia esteve afastado pelo INSS. Geralmente, as empresas têm ciência pelo próprio histórico médico daquele cliente. Mas sempre pergunte ao seu cliente se a empresa tem ciência. Nas minhas iniciais, eu faço esse desenho aqui, eu faço uma linha do tempo, quando ele entrou, quando começou a doença, apresentação de atestado. Gente, para quem faz a área trabalhista, quanto mais desenhar, mais vai facilitar a vida do juiz e mais generoso ele vai ser com você. Porque nós somos assim, se você facilita a minha vida, eu facilito a tua. Isso acontece em qualquer lugar, tá? Eu sempre peço a reintegração, quando o cliente quer, e o pedido subsidiário que eu faço na mesma ação, gente. Pessoal aí do 11º. Pedido de reintegração, de forma subsidiária, eu peço a indenização em dobro da súmula 28, tá? E da lei 9.029. Eu sempre faço esse pré-questionamento nas minhas iniciais. Isso aqui já é um aviso para o juiz. Se o senhor não me der, se a senhora não me der o que eu estou querendo, eu vou até o Tribunal Superior do Trabalho. Eu já estou pré-questionando, porque eu conheço os artigos e sei do que eu estou falando. Isso aqui é um recado que a gente dá nas iniciais. Podem printar também. Aí você me pergunta: Antônia, é melhor a gente pedir a reintegração ou pedir a indenização em dobro? Depende do que o teu cliente quiser.
A gente tem que respeitar. Quando a gente fala de empregado com câncer, HIV, qualquer outra doença grave, nós temos que entender que aquele cliente, aquele é um paciente que ele não está doente sozinho, a família inteira dele está doente. Quem nunca passou um câncer na família? Então não é ele que está doente, é toda a família dele está doente. Então a gente tem que respeitar a decisão do cliente. Por quê? Porque às vezes a decisão dele é a decisão da esposa, é a decisão dos filhos. Então não tem o que eu faço, o que é melhor para mim. Para mim o melhor é a indenização em dobro, eu vou ganhar mais. Mas às vezes devolver o emprego para esse paciente, devolver o salário dele, o plano de saúde para que ele continue fazendo o tratamento dele, é a melhor atitude nossa como advogado. Que antes de querermos os bons honorários, que temos que querer sim, mas nós temos que querer também fazer o resgate efetivo da dignidade do empregado. Então é ele que tem que nos dizer isso. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei, muita coisa eu já falei, tá, gente? Resumindo, tudo que eu falei para a gente fechar aqui. O empregado descobre a doença a qual está cometido e é portador de vírus, HIV ou de qualquer outra doença grave. 2. O chefe é avisado sobre a doença e demite. E agora, desempregado, ele vai recorrer na justiça. De acordo com a súmula 443 do TST, presume-se, eu já falei dessa súmula, HIV e câncer, presume-se que é dispensa discriminatória. Confirmada essa situação, a demissão pode ser anulada e o empregado terá direito à reintegração. O empregado com câncer, HIV, vai ter direito à reintegração, tá? Gente, dá um print nisso aqui, que, sabe, vocês já viram que eu gosto muito de mapas mentais, né? Eu gosto... Assim, o rosto de vocês eu nunca mais esqueço, não lembro do nome de ninguém. Então, eu sou uma pessoa que trabalho muito com mapa mental. Foi assim que eu passei na segunda fase da UAB, há 16 anos atrás. Quando eu fui fazer a segunda fase, nunca tinha caído um recurso ordinário. Eu nunca tinha visto um assim. Eu lembro do meu marido já falecido me mostrando a estrutura de um RO. E foi essa minha capacidade de visualização que me socorreu naquela prova, senão eu não teria passado. Tá? Então, não, pode voltar, por favor. Comprove que o empregado permanece em tratamento. Gente, tem que comprovar para o judiciário que aquele empregado, quando foi demitido, estava em tratamento e que permanece em tratamento. Isso aqui são provas documentais. Nós estamos falando de documentação médica. O pedido principal é a reintegração, se o cliente assim quiser. Façam a linha do tempo da documentação médica. Lembre-se, a dispensa discriminatória independe da etiologia da doença, ou seja, não precisa ser uma doença grave ou do trabalho. Empregado em situação nenhuma pode ser dispensado doente. E se você quiser dobrar o valor da atuação, eu estou falando de honorários, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de dinheiro, é a súmula 28 do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, eu estou tentando dar uma aula para o 11º período sobre dispensa discriminatória. É uma aula, meus queridos, de 2, 3 horas, mas que vocês vão sair daqui sabendo fazer essa ação dando aula. Mas em 30 minutos, o máximo que eu consigo passar é essa mensagem. Mas para vocês, a gente vai tentar fazer isso, porque eu quero ver vocês voando, resgatando dignidade de empregados que são demitidos nessa situação e ganhando muito dinheiro. Eu prometo para vocês, viu? Pode passar.